período de juros altos durante muito tempo também significou um período de custo de oportunidade mais alto por mais tempo. E o brasileiro que nunca foi tão educado assim a investir para longo prazo ficou ainda mais ansioso e com esse custo de oportunidade tão alto, com esse juro mês a mês tão gordinho, para que se preocupar em investir olhando para horizontes mais longos? Para que acordar e ver na sua conta oscilações negativas? Esse foi o enredo, de maneira resumida, nos últimos anos. E aí, obviamente, quem mais sofre com isso é quem dedica a vida apenas para esse universo. E aqui, obviamente, para o Brasil ao menos, o mercado acionário. Então, entre outros, os fundos de ações. Mas o investimento em ações como um todo vem sofrendo bastante. Mas o que é que está acontecendo com essa indústria que ainda existem alguns sobreviventes relevantes, mastodontes do mercado acionário, mas boa parte dela foi totalmente dizimada ou reduzida e que nesse momento respira para aparelhos esperando um eventual momento de virada no ano que vem. Estou falando das eleições. Então, para isso, a gente vai comentar um pouquinho hoje desta indústria que fez basicamente o Stock Pickers criar a sua vida lá atrás, por isso o nome é esse, né? O ato de escolher ações, Stock Picking. E o meu querido e fiel escudeiro Davi Fontinelli não está aqui hoje do estúdio, ele está diretamente da sua terra natal, é um correspondente hoje de Fortaleza. Eu estou certo, meu querido Davi? Está certíssimo isso aqui, graças ao nosso trabalho super bem feito da equipe de produção. Então, Nando e Renatão, muito obrigado por fazerem isso acontecer. Formato diferente, mas que vai ser igualmente explicativo sobre esse tema, que é um tema que eu diria que virou palavrão aí para a maioria dos investidores nesses últimos pelo menos 4 anos, né, que foi quando o juro do país começou a subir, e subiu só de 2 para 15. Então, isso mostra um pouco do estrago que foi feito para os fundos de ações. Mas é uma classe que esse ano está se recuperando, né? Uma classe que esse ano é a melhor classe de ativo no Brasil. Vale relembrar que no ano passado ela teve uma queda forte, né? Então, na verdade, esse ano, quando você olha junto com a queda do ano passado, é mais uma recuperação do patamar de preços, né? O que só reforça a assimetria que existe nesse mercado, né? Ou seja, tem muito para recuperar ainda, conforme eventos específicos e o mercado perceba como um todo isso, né? Mas a gente vai explorar aqui justamente esses detalhes para os fundos de ações. A gente vai fazer esse tete a tete hoje, antes de entrarmos nos nossos slides e dados para o nosso debate. Eu só queria fazer uma pergunta mais livre para você, Davi. O que acontece com a água de Fortal que faz com que vários jovens universitários se interessem por mercado? Porque eu conheço, além de você, alguns dos seus conterrâneos, né? Você que está aí, você é natural de Fortaleza, né? Não sei se toda a nossa audiência sabe disso, mas o que acontece em Fortaleza para produzir esses talentos interessados em mercado? Primeiro, eu diria que é uma praça relevante, né? Então, até quando a gente olha as operações da XP e dos concorrentes aqui na cidade, né? Tem operações grandes, ou seja, tem muita riqueza gerada, mas não só isso, os colégios e a preparação ali das escolas tem muito esse direcionamento ali para as escolas militares, o próprio ITA, né? Como é bastante famoso, né? Então, tudo isso corrobora aqui para que tenha a base, né? A base bem forte. Perfeito, base vem forte. Bom, falando de base e indo diretamente aqui para a discussão, vamos para o primeiro slide. Nando, eu não sei nem se eu passei aqui, fui ansioso e cliquei. Mas eu não tô vendo aqui. Ah, eu cliquei sim. Pronto, voltei. Bom, a gente colocou na tela aqui para você que está acompanhando do YouTube. Você que não está acompanhando carteiros do YouTube, acompanhe também, porque você consegue ter a ferramenta visual e acompanhar os nossos gráficos. O que está na tela aqui é o retorno acumulado do Ibovespa nos últimos 5 anos contra o retorno acumulado do CDI.
Eu acho que a mensagem é meio autoexplicativa desse gráfico, né, Davi? Então, a performance do Ibovespa abaixo do CDI nos últimos 5 anos, mas eu gostaria de chamar a atenção justamente para essa questão desse eletrocardiograma, né, que se forma, que acontece justamente por conta da volatilidade, né? Então são vários ups and downs ali, vários momentos de alta e baixa ao longo do caminho que traçam essa linha para um retorno que não é tão satisfatório assim, não é isso, Davi? E é importante você colocar o ponto da volatilidade, porque ainda que fosse maior, só o fato de ter oscilado com uma montanha russa nesse período já afastaria parte dos investidores, né? Total. Então, o risco é muito elevado em função do Brasil ser um mercado emergente e é natural para não só no Brasil, mas outros países emergentes, né? Agora, não só é volátil, como também foi mais baixo do que o CDI. Então, aqui a gente está dando várias justificativas para que o investidor não aloque, né? Isso se você olhar para o retrovisor. E não é assim que se investe, né? Então, o que a gente escuta dos gestores, os argumentos e etc., né, são opiniões e visões sobre assimetria favoráveis para esse mercado. Não no sentido de você dar all-in nisso, acho que nunca ninguém vai falar isso, né? Mas mais no sentido de você olhar, colocar um pé, investir, até porque a gente está no. Vamos passar sobre esse dado ainda, né? Mas na mínima alocação histórica na Bolsa Brasileira. Então, isso diz algo a respeito. E aqui a gente tem o retorno acumulado também nos últimos 5 anos, mas aí a gente está aqui, né, contando essa historinha que eu abri comentando por cima, mas aqui a gente quebra por alguns setores importantes, né? Não setores, mas a gente separou aqui as domésticas, né, as companhias mais locais, as financeiras, né, que a gente costuma chamar no mercado de financials, Petro e Vale, que são extremamente relevantes para o índice Bovespa, né, são as duas ações mais pesadas do índice, e o próprio CDI lá novamente neste gráfico, né? E o que a gente consegue observar aqui, né? Que as domésticas são as que mais sofrem, né? Então estão lá embaixo no gráfico, essa linha vermelha, né? Elas são as que mais sofrem. E aí o setor financeiro fica praticamente empatado, né? Com alguma volatilidade, mas andando muito próximo ao CDI. Vale, que caminha durante um período acima do CDI, termina com um momento pior, mas volta a convergir ali. E quem se destaca mesmo, claramente, nesse gráfico é a Petro, né? A Petri 4 aqui, que teve realmente uma disparada extremamente relevante por alguns vários motivos, mas já foi discutido aqui, inclusive no Carteiros, Petrobras foi o principal erro dos gestores, né? Lembro que na época eu e você em Anversa lá falávamos sobre isso, né? Muitos gestores naturalmente não têm uma exposição tão relevante à Petrobras, dado o peso no índice. Você precisa ter, e como ela é muito grande no índice Bovespa, para você ter ainda mais dela na sua carteira, você precisa ter uma opinião muito diferente, ter um edge, né, de informação muito grande para ter uma posição ainda mais pesada no relativo com o índice Bovespa. Então, ao longo da história, na verdade, é o contrário. Os gestores têm uma posição menor em Petrobras no relativo com o Ibovespa, especialmente por ser atrelado a commodities, né? A maior parte dos investidores de valor, né, os value investors, não gostam de tanto, né, das companhias atreladas a commodities, porque essa variável é meio imprevisível para eles, né, então eles preferem ficar mais distantes. E também tem a questão de ser uma estatal, né, então tem muito gestor também que não gosta muito do tema. E mistura os dois, então, deixa todo mundo ainda mais afastado. E justamente, os gestores preferem, entre outras coisas, essas companhias que estão mais aqui embaixo, né? Então, as domésticas normalmente têm mais posição nas carteiras, no relativo com o Ibovespa, né? E o setor financeiro também é um setor que aparece bastante, que é um setor que os gestores gostam muito, que acreditam ser mais defensivo, né? Por o Brasil ser um país de juros mais altos durante mais tempo, existe uma, de certa forma, não é tão comprovado que seja verdade, mas que o banco ganha mais dinheiro com juro mais alto, não é bem isso, não é mais. Países com juros mais altos tendem a ter bancos rentáveis. Então, é mais ou menos isso que nós temos nessa foto aqui. E uma das mensagens que a gente trouxe, né, em carteiros passados foi o que você comentou, né, de que Petro
Foi o maior erro o fato de não ter carregado Petro nas carteiras, assim como está representado no índice. Mas esse gráfico ele já mostra um pouco da reversão que a gente acredita que aconteça, e na verdade, na opinião dos gestores, principalmente, né? Que é essa reversão entre esse descolamento de Petro para o resto da Bolsa. Esse é um ano em que a ação está caindo de Petrobras, em função de tanto o micro da empresa, as decisões de alocação de capital, management, etc., quanto a dinâmica de petróleo do mundo, em que existe uma assimetria negativa, na visão dos gestores, para o preço de petróleo, embora seja uma variável muito complexa, né? Porque depende de fatores geopolíticos e diversos pontos, mas que quando a gente olha para frente, comparado ao período de 22 até 2024, o jogo é outro. Então, quando a gente pensa no restante da bolsa, quase que você isola Ibovespa menos Petro, e existe uma assimetria favorável para esse resto da bolsa. E aqui eu excluo também a ação de Vale, que a gente coloca aqui, que embora nesses últimos 5 anos tenha tido um retorno próximo do CDI, as opiniões dos gestores também são negativas, assim, para quase que de maneira consensual. Quando você olha para o micro da empresa, dinâmica do minério de ferro, não existe. A gente não vê gestores que estão bastante comprados, com opinião enxergando a simetria positiva, né, para ação. Então, quando a gente pensa na bolsa, as principais alocações acabam sendo principalmente esses dois outros segmentos que a gente colocou aqui, as empresas domésticas, o setor financeiro, e tem um outro também que eu adicionaria, que não está aqui no gráfico, mas que é muito importante, de utilidades públicas, né? Porque Uhum. aqui nas domésticas, as suas empresas de consumo, consumo cíclico, né? Então tem varejo, educação, construção civil, e a gente vê essa desgraça que foi nos últimos 5 anos, né? Como são empresas que são mais sensíveis a juros, o juro foi de 2 para 15, então a gente vê o retorno um tanto negativo nesse período. Então, existe uma simetria relevante aqui, positiva, de uma simples descompressão do que foi essa queda, né? Então, para as empresas que têm um balanço minimamente arrumado, que estão fazendo o dever de casa, com resultados razoáveis ou até bons, né? Existe esse potencial de retorno para esses nomes, e aqui é o que está representado nas carteiras dos gestores de maneira geral. Perfeito. E aí a gente, seguindo, né? Eu acho que é interessante olhar. Aqui a gente tem um gráfico do Ibovespa agora em dólares nos últimos 5 anos. Na verdade, mais longo esse gráfico aqui, não é os últimos 5, né, Davi? Nos Desde últimos 20. os últimos 20, perfeito. Então, corrigindo, desde os últimos 20 anos, o Ibovespa dolarizado, né? E a gente vê que o retrato não muda muito na perspectiva do estrangeiro, né? Então, o Ibovespa em dólares também não apresentou um retorno razoável, de novo, repetindo o mesmo eletrocardiograma que a gente falou anteriormente. E é curioso porque a gente colocou esse horizonte de 20 anos, porque para você chegar no nível máximo que foi o Bovespa em dólares, você tem que retroceder aí para 2008, ali final de pré-crise financeira global, né? E desde então o Ibovespa não recuperou essa máxima. Só para exemplificar aqui o quão destrutivo foi esse investimento na visão do gringo, mas que quando a gente olha para frente, de novo, pode ser uma coisa completamente diferente, né? Você não pode investir olhando para o retrovisor, e existe toda a narrativa para corroborar com esse fluxo dos estrangeiros para o Brasil, em o país fazendo o dever de casa e dado o cenário global muito mais volátil, complexo, e questões de Estados Unidos piorando sua política econômica e fiscal, isso são um dos argumentos que são colocados para corroborar essa tese do fluxo passar a ser mais relevante aqui no Brasil. E aí, entrando justamente nessa questão do fluxo, né, que você
acabou de abordar. Aqui nesse gráfico a gente tem, né, em azul o cash, que seria basicamente o dinheiro spot, né, ou seja, comprando agora os ativos diretamente. E o segundo, o cinzinha, seria os futures, né, que são os índices futuros. Você consegue operar pelos dois, né? E aí a linha amarela é a linha consolidada, né? Então você pega basicamente o cash e o future, né? Soma os dois e aí o resultado final disso é o consolidado, né? Às vezes um agrega o outro, às vezes um desconta do outro, né? Como a gente vê, por exemplo, em 24 e em 25 até aqui. E o que a gente consegue perceber claramente, né? É que o fluxo teve um certo pico, né? Entre 21 e 22, a gente tem um certo pico de fluxo estrangeiro aqui no Brasil, e de lá para cá a gente teve uma deterioração, embora este ano nós tenhamos um consolidado positivo e o cash, né, a entrada direta na bolsa, tem sido positiva também no ano até aqui. Esses números todos em bi, né, Davi? Então a gente tem aqui 3,9 bi de net aqui neste ano de 25, mas com o cash em 20,7 bilhões de reais, né, de entrada. E tem duas maneiras de você interpretar esse gráfico. Uma delas seria um pouco mais cética, né? Do tipo, ué, você está falando que existe toda a narrativa para que o gringo venha para o Brasil e cadê esse dinheiro, né? Não veio ainda. Então, você poderia ser mais cético. O outro lado, maneira de enxergar isso, é que veja só, a bolsa já subiu tanto que subiu esse ano e não teve assim entrada razoável, relevante de gringo. Imagina quando tiver um fluxo mais relevante, né? Então, a gente não sabe cravar o que é a verdade aqui olhando para o futuro, né? Ninguém tem bola de cristal, mas acho que fica essa mensagem de que ainda existe espaço, né, para que tenha um fluxo mais relevante dos gringos, até comparando com o que faz em 2022, 2023, quando nos últimos anos bateu ali os níveis máximos de entrada. O estrangeiro é extremamente relevante, né, para nossa bolsa, sei lá, metade do nosso fluxo. E qualquer coisa em dólares é muita coisa em reais, né? E aí a expectativa é essa, porque com a mudança do cenário para os Estados Unidos e o país continua sendo esse polo de investimento, continua sendo esse polo de segurança que nós já conhecemos nos últimos anos, mas depois dos últimos movimentos, especialmente atrelados às agendas de Donald Trump, com geopolítica, né? O país tem cruzado algumas linhas que têm afetado um pouco essa leitura. E aí o americano, não apenas o americano, mas os investidores ao redor do mundo, estão carentes de opções para investir, né? Querem diversificar os seus recursos. Então a gente viu isso, por exemplo, em relação à renda fixa, né? O desinvestimento de pedaço dos títulos públicos americanos, né, os Treasury Bonds. E a gente vê o que está acontecendo com o ouro, por exemplo. Né, o ouro tem disparado, os criptoativos têm disparado, né, nessa procura de novos portos seguros para se investir, que não apenas o dólar, né, porque os títulos públicos americanos são basicamente dólar que paga juros. Né, e a bolsa, a mesma coisa, né, que a bolsa americana não cansa de renovar suas máximas e atingir novos patamares de alta, mas você tem, por exemplo, uma Índia, que é um caso de emergente para muitos promissor, né, que tem uma leitura mais arrumada no relativo e que está com a sua bolsa negociando a um desvio padrão acima da média histórica. Né? Enquanto aqui no Brasil a gente está na ponta contrária, a gente está negociando a um desvio padrão abaixo da nossa média histórica. Então é um pouco do que o Davi falou. Embora nos últimos anos o fluxo não tenha sido positivo, a expectativa é que isso volte. Nesse ano já voltou um pouco, verdade seja dita, né? Mas que isso volte, qualquer coisa que voltar faz uma pressão de preço muito grande num mercado que está muito menor, né? Porque vamos lá, não tivemos mais IPOs desde a última janela e as companhias listadas estão anunciando programas de recompra. Estão distribuindo dividendos e recomprando ativos. Então tem um número de papéis menor hoje sendo negociados na nossa bolsa. Né?
aqui a gente tem um outro retrato interessante que corrobora um pouco com o outro slide, né? Ou seja, não é apenas o estrangeiro que não está mais investindo aqui, né? O investidor local também está desinvestindo da bolsa. Aqui a gente pegou um retrato que vem desde 2018, né? Onde a gente tinha captação líquida de 24 bilhões. Depois, em 2019, para quem lembra, foi um ano maravilhoso para a bolsa, de 101 bilhões. Né? 2020, 54. 2021, 24. E aí, 2022 em diante, a gente entra numa tendência negativa. Então, em 2022, nós tivemos um resgate de 77 bilhões da indústria de fundos de ações. Em 2023, foi de 60 bilhões. 24 de 38. E 2025 até aqui, 45. Então, o ano nem acabou e já estamos piores do que o ano passado em resgate, né? Obviamente que o jogo só acaba quando termina, né? Então temos mais 3 meses aí que podem acabar mexendo nesse número. Mas, pela tendência que a gente observa, embora isso tenha dado uma freada, ainda está em interesse negativo. E é engraçado porque se observa que existe alguma correlação com a tendência dos juros, né? Então, os juros seguindo uma tendência de alta, né, a gente vai observar uma aceleração, né, ou mais resgates na indústria de ações, e que agora que está atingindo, né, o pico, né, o que pelo menos a gente acha que é o pico de juros no Brasil, a gente chegou aí na taxa máxima, fim de ciclo de alta aqui no Brasil, a gente já começa a observar alguma frenagem nos resgates, mas com um número aí, uma fotografia ainda assim pior do que a do ano passado. E é curioso porque é o que você falou, né? Não é exatamente a alta das ações que traz fluxo para a bolsa, né? Porque 2023 foi um ano positivo. Esse ano está sendo positivo também, mas o juro esteve em níveis altos, né? Desde 2022. 2021 foi um ano em que o primeiro semestre foi um semestre de captação positiva. Depois o juro começou a subir e aí começou a sangria, né, de resgates na indústria, mas acabou fechando no campo positivo. Desde então, a gente tem tido esses níveis bem elevados de resgates. E uma dinâmica que é curioso, vale mencionar, é que, embora os resgates estejam acontecendo, o PL ele pode até ficar estático, né? Porque se você pensa, digamos, uma indústria de 200 bilhões, e na média os fundos estão subindo, digamos, 20%. Só de valorização, os fundos crescem 40 bilhões, que é mais ou menos o que está saindo nesse ano, né? Isso. Então, você cresce o PL via valorização, mas ainda assim continua tomando resgates, e com isso a indústria pode ir encolhendo alguma coisa, né? Então, e é esperado que até o final do ano talvez a gente tenha mais resgates até, né? Exato. E aí aqui, né, isso é interessante, então a gente traz um gráfico de alocação, né, na indústria, e aí aqui, pô, o volume em percentual, né, de alocação destinado a fundos de ações, e vejam, né, a gente tinha 22,5% do volume há quantos anos atrás? 20 anos atrás. A gente tinha esse volume alocado em ações, e hoje, que foi o pico, por sinal, e hoje, né, 20 anos depois, a gente chega aqui numa mínima de 5,5%. E isso é interessante, porque tangibiliza um pouco da narrativa que tem sido colocada, vai no Twitter, muita gente está falando sobre, né? Que é, cara, ninguém tem bolsa aqui no Brasil mais, né? O investidor de varejo não tem mais ações, investe muito pouco, né, residual. Os investidores institucionais, depois da CNPC, né, que autorizou a marcação na curva dos ativos, os títulos públicos atrelados à inflação, os fundos passam a bater as suas metas atuariais sem se preocupar, né, basicamente. Isso também provocou um número maior de resgates, e a alocação também está próximo das mínimas em ações, né? Quando a gente olha para os investidores de famílias mais ricas, etc., né, o mundo private que a gente chama, também está na alocação mínima, ou seja, para qualquer lado que você olha, tá muito leve o posicionamento técnico, né? Quase ninguém tem bolsa aqui. E até, assim, se a gente pegar e cruzar
com esse gráfico aqui, parece que o estrangeiro também não tem muito Brasil, né? Então, assim, o estrangeiro não tem, o brasileiro resgatou, a foto aqui local é essa. Então, assim, é um pouco do que o Davi comentou. Assim, a conclusão é: ninguém tem posicionamento técnico, pode ser questionado, mas é, no mínimo, favorável, né? Para a Bolsa. E é importante se ter em mente a métrica de base monetária, né? O que Brasil, se você pensa no fluxo para fundos de ações, vai lá e fala alguns bilhões. Só que a cada ano, esse bolso disponível para alocar em ações, ele cresce assim, numa escala enorme, né? Em função do nível de juro aqui no país. A indústria de fundos como um todo, ela tem hoje mais de 10 tri sob gestão. Então, se você pensa numa alta de 10% ao ano, que hoje, inclusive, o juro está bem maior do que isso, mas se for uma alta de 10%, ela cresce um tri a cada ano. Então, a escala para esse fluxo para fundos de ações, para a bolsa como um todo, você precisa ter isso em mente, né? E com esse crescimento enorme da base monetária, o resultado é o que a gente está vendo na tela, né? A alocação ela caiu no tempo e a gente atingiu esse mínimo histórico desde o início da série que a Ambima divulga, dos últimos 20 anos. A gente está em 5% e o ponto é que os gestores não esperam que isso volte lá para os 22,5%, que foi o all-time high. Mas que se isso aumentar alguma coisa, já é um volume boçal de recurso para a nossa indústria. Perfeito. E aqui a gente faz uma quebra por patrimônio líquido. E aí a gente tangibiliza novamente o que eu comentei na abertura. A indústria sofreu muitos resgates, a gente mostrou em todos os gráficos anteriores. Então ninguém mais tem, o gringo não tem, o brasileiro não tem, em seus diversos bolsos. E essa fotografia aqui mostra pra gente, mais ou menos, como fica a resultante neste momento em termos de patrimônio para gestoras, né? Então, Opportunity, que é uma casa muito conhecida, Dory Fairman, etc., Daniel Dantas. A gente olha ali o patrimônio, todo mundo sabe que tem uns veículos de ações lá extremamente grandes, né? Um dos maiores, não, já foi o maior, mas é um dos maiores fundos de ações do país. É o Opportunity Lógica, que é o fundo do Dório, que é extremamente relevante, mas aqui a gente tem aqui uma fotografia de 19 bilhões, um pouco mais de 19 bilhões de patrimônio em ações, né, gigantesco, especialmente para o momento atual. Atmos, que é uma casa monoproduto, né? Eles têm o veículo de ações deles e só, né? São 11 bilhões na estratégia. A SPX, que é uma casa multiproduto, e os veículos de ações geridos pelo Léo Linhares com 10 bi. Aí acho que isso é um pouco do retrato também de performance, né? SPX na célula de ações do Linhares vem desempenhando um bom papel. A Dynamo também, que é um desses grandes nomes, com o Dynamo Cougar, que existe basicamente, aí eu posso falar besteira aqui, mas se eu não me engano a cota 1 é em 95, Davi? 94. 94 a cota 1 do Dynamo Cougar, com um pouco mais de 9 bilhões. A Oceana também, que é uma casa dedicada ao mundo de ações, mas aí com vários produtos diferentes, né? Long Bias, Long Only, lançaram Long Short recentemente, captaram dinheiro de estrangeiros também, né? Com 7,8 bi. Esquadra, que é famosa pelo veículo Long Bias e também pela carta do IRB, né? Com um pouco mais de 7 bi. A Tarpon, que é uma casa que inclusive tem mandatos focados na parte de small caps, né? Então, a turma lá, o Amazonave faz uma gestão bem bottom-up, etc., bem focado nas companhias. Pouco mais de 6 bi. Sharp Capital, que tem um mandato famoso de long and short, pouco mais de 5. Real Investor, de Londrina, fora do eixo Rio-São Paulo aqui. É o primeiro nome que sai desse eixo aqui. Com um pouco mais de 4 bi, né, do César Paiva. A 20, que é uma gestora multiproduto, ficou bem famosa aí recentemente por conta do possível deal com a Verde, né, com 4,7 bi. Absolute Investimentos,
né, da turma que é egressa do Santander, né, o Fabiano Rios com Absolute Pace, com um pouco mais de 4 bi, também acho que em detrimento de performance. Guepardo, casa de Otávio Magalhães, também focada bastante em bottom-up, olhando só para as companhias, até onde eu sei, aí o da visão me corrige se eu estiver falando besteira, mas também monoproduto, 3,9 bilhões na estratégia. Absoluto Partners do Zitterman, egresso do BTG, 3,4 bilhões, né? O Alaska com 2,4 e a XP Asset com 2,3. Esses são os 15 principais nomes hoje em termos de patrimônio líquido dentro do universo das gestoras. Que vale algumas observações e conclusões que a gente tira olhando para essa tabela, que é basicamente o seguinte. Primeiro, só observação de que isso é um recorte proprietário que a gente faz. A gente olha para a indústria inteira, a gente tira os fundos exclusivos, né, que não entram para estratégias ativas abertas para o investidor geral, e considera os fundos de estratégia long only, long bias, long short, tanto não previdenciário quanto previdenciário, que são as estratégias ativas condominiais que os gestores têm. E o resultado disso é esse ranking, que também não considera os investidores estrangeiros, né? Então, pegando, por exemplo, uma Dynamo, uma Esquadra, Oceana, são poucos exemplos, mas que algumas dessas casas aqui têm também um passivo estrangeiro relevante. Mas, dito isso, a gente observa um encolhimento relevante desses nomes que aparecem aqui nos top gestores, quando comparado, por exemplo, 2020, meados de 2021, que é em função de todo aquele gráfico de resgates que a gente mostrou aqui e o encolhimento da indústria como um todo. Né? Mas uma outra observação aqui, é um site importante, é que os nomes que estão no topo são nomes que conseguiram, ao longo do tempo, construir uma base de investidores diversificada e bem rentabilizada ao longo do tempo. São investidores que não cresceram de maneira exagerada em 1 ano, 2 anos, todo o seu patrimônio. Como houve na indústria, alguns exemplos específicos, né? Então, tão rápido quanto esses gestores cresceram lá em 2019, 2020, eles também caíram na mesma velocidade, em termos de PL, nos anos subsequentes. E os nomes que estão aqui, eles conseguiram rentabilizar os seus clientes, a sua base de investidores, ao longo de vários anos, e com isso conseguiram reter minimamente esse passivo. Óbvio que todos aqui, sem exceção, tomaram resgates. Na verdade, tem uma exceção, acho que vale destacar aqui, o Léo Linhares da SPX, como o Colasso comentou, esse tem captado nos últimos anos, em função de bastante mérito na sua gestão. Talvez Tarpon e Guepardo talvez tenham captado também em função de retorno. Mas assim, é Oceana também, né? generalizado, Com as boletas de estrangeiro. considerando o gringo, talvez, mas o passivo local ele caiu. Caiu pouco, tá? Sim, Mas sim. caiu nesses últimos anos. Então, mas Oceana é um bom exemplo, né, de uma casa que conseguiu reter sua base de investidores em função desse trabalho de crescer de maneira gradual e rentabilizando a base de clientes, né? Então, isso é um bom fator preditivo para você entender o quão estável é o PL de uma determinada gestora. Sim. Mas eu acho que vale comentar também aqui, pô, Opportunity é um nome extremamente consolidado, clássico de muitos anos, que vem lá do Banco Opportunity. Atmos é uma dessas casas também que construiu uma história lendária em equities. SPX também é uma casa extremamente bem consolidada, pô, com escritórios no mundo todo, montou um asset management de verdade, saindo aqui do Brasil, pô, baita história de empreendedorismo. A Dynamo estava aqui quando tudo era mato. Oceana é uma dessas casas também que tem um histórico ali entre os medalhões, junto com a Esquadra. Tarpon, mesma coisa, já foi uma gestora listada, né? Teve listagem em bolsa até, então assim, é realmente um dinossauro da nossa indústria. A Sharp, uma casa que, pô, dentre essas daí talvez seja
uma mais recente, mas também que se consolidou entre os principais nomes da indústria, mas me chama a atenção bastante, entre outros, né, também como Guepardo e tal, mas, cara, a história da Real Investor é uma história muito bacana, porque realmente é fora do eixo Rio-São Paulo, é de Londrina, tinha vários questionamentos sobre a gestora conseguir se firmar por atração de talentos e assim por diante. Lembro também, na minha época de assessor, o fundo tinha 700 milhões de reais, focado em small caps, e ver o crescimento da gestora nesse período tão difícil de Brasil, especialmente para a Bolsa, né? Também com muito foco em qualidade, captando devagar, igual você comentou, né? Então, realmente, é um caso que sai um pouco do eixo e chama bastante atenção. E aí, aqui a gente já vai para as cartas. Eu vou ajudar o Davizão, porque, pô, impossível ele ler esse troço aqui. Mas a gente vai fazer uns comentários aqui, vocês pediram muito, aliás, deixem aqui nos comentários quais são as cartas que vocês querem que a gente faça análise. A gente trouxe aqui uns recortes da própria Atmos, tá? Que tá ali naquela lista entre os maiores, né? E aqui a gente grifou algumas passagens, né? A correção de rumo exigirá bem menos suor do que no passado. Olha que interessante. Não é preciso reinventar a roda. Corrigir os benefícios sociais vinculados ao salário mínimo apenas ligeiramente acima da inflação já resolveria boa parte da pressão fiscal. Então, se a gente está numa discussão muito grande de fiscal, vários economistas que foram, inclusive no último episódio do Stock Pickers, com um economista que foi o Gabriel da Arx, né? Ele falou sobre isso, né? Com 3, 4 medidas simples, a gente já consegue endereçar o fiscal no Brasil. Então, assim, para resolver o problema, teoricamente falando, não é tão difícil, né? Um sinal encorajador é que, no campo microeconômico, o Brasil começou a trilhar um caminho de avanços relevantes. Aí, no campo microeconômico, está falando das companhias, né? Então, entrando já no ambiente das empresas ali no micro. E aí ele segue aqui no próximo parágrafo, né? No Brasil, como em qualquer mercado emergente, a verdadeira oportunidade surge quando o caminho ainda não está totalmente claro. Isso é perfeito, isso é perfeito. Tem um gestor muito amigo meu, Davi, ganhador de dinheiro, você conhece ele, tá? O que me falou o seguinte, falou, o melhor momento de comprar é quando as coisas estão ruins, mas elas só pararam de piorar e que você ainda não tem uma visibilidade da melhora. Esse é o melhor momento de comprar, que é um pouco do que está sendo falado aqui na carta da Atmos, né? Então, a grande oportunidade não é quando a solução está dita e temos mais clareza do que vai acontecer, porque daí os preços já convergiram, né? O mercado se antecipa, os preços já convergiram, o mercado passa a conseguir fazer conta, né? Quando existe uma precificação errática, que o preço descola do fundamento, é geralmente quando você não tem essa visibilidade. E o último parágrafo é o principal ali, que a Atmos coloca, né? Porque não só eles falam, e inclusive o seu colega gestor, mas a oportunidade, ela vem da incerteza generalizada, né? Então, quando parece que existe uma nuvem na sua frente, você não consegue enxergar tão longe à frente, então isso significa que potencialmente existe uma grande oportunidade a ser capturada, né? Se você faz o trabalho, o dever de casa bem feito, se você entende os riscos que você está correndo, o argumento que, por exemplo, os gestores de ações colocam, mas isso também é válido para um fundo multimercado, né? Quando você pensa em teses específicas que podem convergir para o valor justo, digamos assim, né? Isso também se aplica. Dando sequência, a gente vem para Dynamo, e aí aqui trazendo as top picks da casa, né? Eneva, Redditor, Vibra, Mercado Livre, Localiza e Natura são as principais posições da Dynamo. Eu tive o privilégio de almoçar com eles recentemente, assim, até pegando também pela visão da Atmos, Davi, umas 2, 3 semanas atrás eu estava no Rio e visitei os dois, e a turma pede muito para eu falar, me mandaram mensagem, manda lá o resumo da viagem e tal, turma, eu vou comentar no Carteiros, tá? Se vocês quiserem saber, vocês vão saber só aqui no Carteiros, mas uma coisa que eu percebo, Davi, é um otimismo gigantesco com a Bolsa. E aí você vai falar pra mim, pô, Colazo, mas os caras normalmente são otimistas, né? Porque eles têm um fundo que é só comprado, Bolsa é sempre pra cima no longo prazo, velho investing e tal. Mas não é isso, cara. Realmente o ponto que você falou, né? Então a gente tem um momento de nebulosidade, tava ali na carta da Atmos.
Esse momento de nebulosidade está gerando um desconto, né, de um desvio padrão abaixo da média histórica. Quando a gente vai para cada companhia, várias companhias que no micro melhoraram muito, como estava citado na carta da Atmos, né, mas que estão aí com descontos gigantescos. A turma tem querido, assim, um foco, e a gente vê esses sócios das gestoras muito focados em aumentar o maior possível. Quanto mais eles conseguirem comprar de bolsa, melhor. Né? Então, eu acho que é um pouco desse retrato. Tanto é que essas casas estão carregando quase nada de caixa, estão praticamente 100% alocadas, porque realmente acreditam que o valuation, né, a precificação desses ativos está num nível de desconto extremamente atrativo. Né? E aqui, eu não sei se vai querer fazer algum comentário sobre os nomes, mas eu queria trazer. A Natura eu colocaria aqui quase como um legado, né? Um ativo que machucou muito as carteiras no passado, dessas casas, né? Fizeram com que elas tivessem performances abaixo do Ibovespa de maneira relevante, né? Muita gente discute se foi um erro, não foi um erro de análise, mas elas seguem nos portfólios dessas casas, né? Aí acho que Mercado Livre é um ativo quase que defensivo, de qualidade, todo mundo gosta muito. Eu colocaria Eneva na mesma linha, Redditor, Vibra e a Localiza também é uma das queridinhas, né? Mas que teve suas polêmicas. Então, enfim, você vê que é uma carteira que tem um pezinho em consumo, mas de maneira geral mais defensiva, né? Não tão exposta ao ciclo econômico ainda de maneira geral, né? E só uma observação aqui em relação ao otimismo dos gestores, que você comentou. Uma outra maneira de você identificar o quão otimista o gestor está é olhando para um mandato como o de Atmos, por exemplo, que ele pode investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e como que ele calibra, né? Quanto que ele está em Brasil versus Estados Unidos. É uma avaliação, opinião sobre o valuation relativo entre Brasil e Estados Unidos. Então, quando o Brasil oferece mais oportunidades, que está mais atrativo do que Estados Unidos, eles pesam mais a mão em Brasil, e é o que está acontecendo agora. Eles estão quase 100% alocados em Brasil e, consequentemente, zero em Estados Unidos, em função desse otimismo com o valuation, com o nível de preço da bolsa local. Perfeito. Agora a gente vai para a Esquadra, né? Aí lendo para a turma que está de casa. Aqui eles quebram entre o Esquadra Long Bias e o Esquadra Long Only, e eles quebram em setores, né? Primeiro comentário genérico, né? Esquadra Long Bias está com 87% da carteira comprada, o Esquadra Long Only num nível de 93%. Né? E aí, quebrando nos setores, eles ficam empatados entre distribuidoras de energia elétrica, os dois com 26% da carteira. Financials, né, os financeiros, 20% para o long bias e 23% para o long only. Commercial properties, 7% para o long bias e 8% para o long only. Produtoras de petróleo, 9% para os dois. Setores diversificados, 25% para o long bias e 27% para o long only. E aí as top picks, né, dentro do setor de utilities, Equatorial e Energisa, nos financials, Stone e Banco Inter, produtora de petróleo, PetroRio, Commercial Properties, Alus, e nos setores diversificados, GPS, Grupo Mateus, Ultra e Rapvida são as principais posições da Esquadra. É uma carteira já bem diferente da outra que a gente acabou de ver em termos de top picks, né? A Esquadra é interessante você olhar a carteira, porque dos grandes nomes, a turma do Rio de Janeiro principalmente, ele é um player que tem uma carteira um pouco diferente, mesmo os nomes que a gente vê aqui. Eu acho que na parte de utilities talvez se assemelhe mais, nomes como Equatorial, inclusive a Esquadra foi um grande patrocinador desde mais de 15 anos atrás, e capturou boa parte da geração de valor que a companhia teve ao longo do tempo. Agora, na parte de financials, né, Banco Inter é um nome muito específico, Stone você vê um pouco mais representado nos gestores, e aí em setores diversificados, GPS, Grupo Mateus, Grupo Ultra, são também nomes mais específicos, né? E a Apvida até que ficou mais comum
nos tempos recentes, né, depois de destruir bastante valor lá em 2021, 2022, enfim. Então, são nomes que a Esquadra coloca lá na carta deles, né? Uma carta bem detalhada, inclusive fica a recomendação de leitura, né? Ela saiu recentemente. A Esquadra ela tem essas cartas semestrais, que ela divulga de tempos em tempos, né? Não necessariamente todo semestre. Mas ela coloca bastante detalhe do micro de cada empresa e ela, acho que vale citar um comentário que ela faz na carta, que ela destaca muito o movimento de buybacks de algumas dessas companhias. E o fato é que a geração de valor desses movimentos que as companhias fizeram foi muito relevante. E não só o volume que foi recomprado, né? Porque o timing para isso importa. O nível de preço no qual a ação é recomprada, isso importa, né? Então, dado o que aconteceu para essas companhias, foram feitas compras, né? Blocos de compras em níveis de preços bem atrativos, né? Isso que a Esquadra coloca como alocações de capitais muito eficientes. Oceana. Puta, pra eu ler todos aqui vai ficar difícil, mas acho que eu posso ser Só os principais, né? só os principais, né? Acho que assim, a gente tem aqui uma exposição setorial de julho de 2025 e de agosto de 2025, né? Um deparo aqui interessante. Vamos tentar entender o que foi delta principal. Acho que primeiro assim, a característica clara que a gente observa, né? Para você que está aqui no YouTube está vindo claramente, mas é interessante observar como as mudanças são marginais de uma coluna para outra, né? Então assim, 1% para lá, 2% para cá no máximo, né? Quando existe algum delta, então assim, as principais posições elas tendem a ficar por bastante tempo na carteira, embora eles sejam ativos no que a gente chama de sizing, né? Então, a exposição comprada da Oceana em julho de 25 era 91,2%, em agosto de 90,03%, então uma redução pequenininha da exposição comprada, né? Aí eu acho que aqui principais setores, olhando para a carteira de agosto, a mais atualizada, a gente tem real estate com 11,24%, energia ou não, industrials, na verdade, com 17,97%, né? Utilities bem pesado na carteira, com 27,45%. Esses são aqui os principais setores juntos com consumo discricionário que aparece com alguma relevância, pimentinha ali com 9,16% da carteira, e o resto mais quebrado aqui nos setores. E aí as top picks, Equatorial, Energisa, Eletrobras e Copel para utilities, em real estate, Iguatemi e Alus aparecendo de novo. PetroRio em óleo e gás, e no setor financeiro, Itaúsa e BTG, também com diferença. Isso é interessante, né? As três carteiras que a gente comentou possuem diferenças entre si, mesmo dentro dos mesmos setores, no que tange as principais escolhas, né? Eu acho que um fator que é comum é essa predominância de utilities, né? Embora os cavalos possam variar, a gente vê, não só para esses nomes que a gente está passando aqui, mas para a indústria como um todo, que essas empresas são as mais representativas na carteira dos gestores. Isso é reflexo das oportunidades que essas empresas oferecem, as alocações de capital que elas fazem, né? Que isso corrobora para bons valores compostos ao longo do tempo, e é o que a gente vê na história de Equatorial, por exemplo, mas também de Energisa, nas oportunidades de Eletrobras, como a Oceana tem aqui, própria Copel, que talvez não seja um nome tão comum, mas tem grandes gestores investindo nela, né? Enfim. E a parte de real estate, no grupo das bond proxies, né? Empresas que têm a receita atrelada à inflação, o nome de Alus aparecendo de novo, né, como você comentou, mas Iguatemi aqui no caso da Oceana é uma top pick, né, então esse grupo de shoppings e utilities é bem relevante para a gestora. Né? Então é uma estratégia que tem sido mais defensiva nesse sentido de nomes escolhidos para carteira. E aí no financeiro de fato, que você colocou, né, tem diferenças aqui, talvez Itaúsa, teve uma época que era mais comum, hoje em dia não lembro de cabeça como é que está na carteira dos gestores, mas é um setor que varia mais aqui, olha, nas carteiras.
Aí a gente vai para Real Investor, também aqui na parte de exposição. Eu vou chamar a atenção para a construção civil, entre as principais posições, bem diferentes dos últimos, né, com 12,6% da carteira. Energia elétrica aí já um pouco mais de consenso, com 10,8%. Bancos, com 9,3%. São os três principais setores de exposição lá. Daí, em sequência, nós temos petróleo, com 7,1%. Shopping center, com 7%. E varejo, com 6,7%. Autopeças com 6,7%. Seguros 5,5%. Saúde 5%. Distribuição de combustível 4,3%. Propriedades 4,3%. Mineração 4%. Papel e celulose 3,5%. Educação 2,1%. Serviços financeiros 1,9%. E alimentos 1,9%. Essa é a carteira da Real Investor. Aí o que tange top picks. A gente tem Utilities, Neoenergia e Eletrobras como as principais posições, construção civil com Melnick e MRV, bancos, Bradesco e Banrisul, tá vendo? De novo, bem diferente entre eles. Né? Shopping Center Allos, que é totalmente consenso, acho que é a mais, que mais repetiu aqui, e no varejo, a Vulcabras, dona da Olímpicos, inclusive, faz excelente tênis de corrida. E é interessante a gente notar o perfil diferente que o César Paia e toda a equipe da High Investor escolhe para a carteira. E o primeiro ponto é a diversificação, né? Que eu colocaria que ele tem uma diversificação setorial maior do que a média dos gestores, né? A gente vê tanto empresas domésticas, empresas exportadoras, dolarizadas, empresas mais defensivas, empresas mais arriscadas. Então ele tem como se fosse um time de futebol ali com atacantes, volantes e zagueiros aí, todos os meias também, para compor esse portfólio. Mas ele está num momento hoje de maior diversificação, quando a gente compara com a média histórica, em função do nível de oportunidades. Eles argumentam que, como o nível de oportunidade aumentou, você consegue ter uma TIR boa, interessante, com menos risco se você diversifica mais, né? Então, é um dos pontos que eles colocam. E aí o outro destaque, né, essa questão de ser uma carteira diferente mesmo, né? Quando a gente olha as top picks, acaba aparecendo até empresas menores, né, como a Melnick, uma Vulcabras, e também as empresas tradicionais aqui, a Allos, né, que você comentou, é um nome talvez mais representado na carteira dos gestores, mas em bancos, quando a gente olha um Bradesco, por exemplo, é só uma prova de que o estilo de gestão da Real Investor ele é um tanto contrarian, né? De comprar empresas talvez em momentos que o mercado esteja com opinião talvez de curto prazo mais negativa, mas de algo que no médio prazo pode corrigir, pode reverter a média ou ter uma perspectiva muito favorável e você vai lá e captura uma oportunidade com essa escolha, né? Então, faz parte do perfil deles. E eu coloquei aqui por último o Real Investor na nossa lista de gestores, mas para exemplificar um nome que está no grupo dos top 15 e que tem um perfil diferente, né? Acho que isso vale também para Tarpon, vale para Guepardo, para mais um ou outro nome que está ali na lista, mas são nomes que acabam diversificando uma carteira de gestores em função do portfólio ser diferente, do estilo de gestão ser diferente, né? E a gente tenta trazer aqui esses diferentes estilos para o programa. Perfeito, muito bem. Bom, com isso a gente termina aqui os slides que a gente trouxe para falar sobre o setor acionário do nosso país. A mensagem central, eu acho, ninguém tem chances de talvez termos algum evento que mude um pouco essa história. Não sabemos, muito nebuloso. Talvez em momentos nebulosos seja o melhor momento de investir. Essa é a opinião das principais casas do país, que estão com carteiras, alguns deles mais concentradas, outras menos, mas ao redor desses setores aí, sendo que financeiras aparecem com alguma relevância e halos consenso no mercado, né? Além de utilities e de alguma forma, em algumas casas, já o consumo cíclico discricionário aparecendo. Vamos acho que tirar o slide e falar aqui das nossas dicas culturais, querido Davi Fontinelli. O que você separou aí de bom para nossa audiência? Boa, vamos lá então. Minha dica de hoje,
eu parei para pensar numa coisa que fosse um pouco diferente de mercado, né? Acho que a gente consome tanta coisa de mercado que nas horas vagas ali e tempo livre, a gente, a mente, etc., vale consumir outros assuntos, né? E o da música é uma coisa que me interessa um tanto, né? Então, tem um livro chamado How Music Works. Eu não sei se tem versão em português, que seria Como a Música Funciona, né? O autor David Byrne, e basicamente ele conta essa dinâmica de como é a nossa percepção da música, como a gente consome música, a parte mais sociológica da coisa, né? Como que as pessoas criam opiniões e os gêneros, como é que se encaixa no lugar onde eles são tocados e a cultura que está ali envolvida, enfim, é bem interessante para você expandir um pouco a mente, né, no contexto musical. Muito bem, eu vou fazer duas sugestões do meu lado. Uma delas é polêmica, Davi Fontinelli. A primeira sugestão que eu vou fazer é o último episódio do Stock Pickers. A gente recebeu o Alexandre Miller, da JGP, que é sócio e gestor, né, da JGP Crédito, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um empresário, acho que do nosso setor, um cara que pensa em gestão, né, em gestoras como negócio. E a gente discutiu justamente sobre isso. A gente fez um paralelo com o mercado americano, como é que foi o processo de desintermediação financeira nos Estados Unidos, como as gestoras participaram disso e como isso impactou na economia, a diferença de custo de funding em termos de operações de crédito para os dois lados, para bancos e para essa nova vertical, a geração de alfa alternativo. Enfim, a gente falou sobre muita coisa interessante da nossa indústria. De verdade, se você se interessa sobre o assunto, cara, esse episódio tem que escutar, tá muito legal, tá? E aí ele traz isso para a realidade brasileira também, né? E aí a gente também faz uma leitura de mais ou menos para onde vai o Brasil, dado que a gente é uma proxy atrasada dos Estados Unidos, ou pelo menos muita gente acha isso. Tá, então essa é a minha primeira sugestão. A segunda, que é a sugestão polêmica, o Davi Fontinelli, eu vou ter a coragem de sugerir, hein? Mas para mostrar que tem que ler sobre tudo, acompanhar tudo e ter essa abertura. De Volta para o Jogo, o livro que conta a história do Pactual, eu acho que é um livro interessante de você ler. Ele é bem romântico, tá? Então, dê o seu low to value aí em cima dessa escrita, né? Mas eu acho interessante porque conta muito, não só... Acho que o que mais tem me chamado a atenção... Eu tô terminando ainda, né? Mas o que tem mais me chamado a atenção é como o mercado financeiro brasileiro é jovem, né? Quer dizer, no final do século passado, tudo começou, né? Nos últimos 30 anos ali, de 70 em diante, né? Então, assim, às vezes parece que a gente está aqui há muito tempo, fazendo isso aqui há muito tempo, mas o Brasil começou com essa brincadeira há não tanto tempo assim, né? CVM, Banco Central, etc., surgiram lá, tudo em 80 e pouco, né? Então, o mercado financeiro brasileiro, as we know, é recente, é novo, e tem muito, muito mais para ser feito ainda do que já foi feito. Então acho que esse livro me trouxe muito esse conceito na cabeça e eu queria sugerir para vocês porque é interessante. Essas são as minhas duas sugestões. Davi Fontinelli, muito obrigado por ter entrado nas suas férias aqui, diretamente da sua terra natal, da sua terrinha. Vai ficar de férias quanto tempo? Uma semana só. Uma semaninha? Porra, pegava duas, cara, pelo amor de Deus. Mas, pô, aproveita bastante, tá? Aproveite os costumes também da sua terra natal. Mate a saudade. Estamos com saudade de você aqui em São Paulo, meu querido amigo. Você é fera. Obrigado aí mais uma vez. A nossa equipe técnica aqui que fez de tudo pra botar o episódio de pé nesse formato um pouco diferente. Comenta aí o que você acha dessa ideia de convidados entrarem em remoto. Porque vai que a gente lança um negócio desse, né, daqui a alguns dias. E acompanhem o Stock Pickers, eu tô falando toda hora, eu vou repetir, porque daí a gente cria pressão em nós mesmos, né? Teremos novidades, vai sair coisa nova, teremos programas novos, teremos apresentadores novos. Tô fazendo polêmica, tô fazendo mistério, mas é porque vai sair muita coisa. Não é um, não são dois, não são três, não são quatro, nem cinco, nem seis programas novos, são mais. Entendeu? São uma quantidade infinita de programas. O Nando, ele já tá sem dormir há 4 dias. Sem dormir. 4 dias sem dormir. Seguidos. E ele aprendeu a fazer técnicas de fotossíntese, inclusive, porque ele também não está mais com tempo para se alimentar. Entendeu?
É uma coisa de maluco. Uma coisa de maluco. Muito obrigado, Renatão, também. Você que nos atura, né? Nem deveria nos aturar, mas nos atura, né, ô Nando Insta? E a gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem mais Carteiros do Condado. Um beijo. Tchau.